O empate em Criciúma pelo placar de 1-1 teve as suas repercussões no vestiário e muitas informações importantes saindo dali. Hugo Malo não joga mais com a camisa do Internacional. Isso foi confirmado pelo técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva. O jogador não vai renovar o seu contrato e volta para a Espanha já na próxima semana. Fernando falou sobre as dificuldades que a equipe vem tendo e lamentou os pontos desperdiçados no Heriberto Wilson. Luca Drummond teve sua primeira partida como titular, deu assistência e estava emocionado e feliz pelo que apresentou dentro de campo. A gente fala também sobre Ener Valencia, que classificou o Equador para a próxima fase da Copa América e, portanto, não jogará contra o Fluminense na quinta-feira. Entretanto, existe a chance do jogador voltar a tempo da partida do próximo domingo contra o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 30 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? A gente começa falando sobre o mais importante, obviamente, o jogo. O Inter empatou com o Criciúma pelo placar de 1-1 no estádio Heriberto Wilson. Uma partida onde o Inter começou jogando muito bem, abriu o placar, mesmo tendo ali como centroavante o Luca Drummond, sendo experimentado ali, um atacante jovem que não tinha atuado ainda na equipe profissional. Ele faz a assistência pro gol do Bruno Henrique. O Inter joga bem, mas depois cai de produção no segundo tempo, leva o gol de empate e acaba saindo com um ponto lá do Heriberto Wilson. Todas as repercussões, toda a análise desse jogo tá nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, saber quem jogou bem, quem jogou mal, o que deu certo, o que deu errado na partida no estádio Heriberto Wilson. Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado depois desse confronto, tá? E a gente teve a saída de campo dos jogadores, a fala do Fernando, zagueiro, e também do Luca Drummond, e são falas bem interessantes. O Fernando disse o seguinte: complicado jogar aqui, fizemos o mais difícil, o gol. Não esperava empatar, queríamos muito a vitória depois do jogo que perdemos para o Galo. Tivemos que jogar com um garoto da base na frente. A gente tá conseguindo somar. Tínhamos que fazer os 3 pontos, hoje conseguimos 1. Temos que ganhar o jogo de quinta-feira contra o Fluminense. A fala do Fernando ressaltando as dificuldades que a equipe teve, inclusive tendo o Luca Drummond, um atacante da base, como titular, pela necessidade, mas destacou que ainda assim foram os vacilos. Foi a falha defensiva que fez com que o Inter não saísse com uma vitória, porque o mais difícil, que era o gol, o Internacional conseguiu fazer. E, obviamente, o Luca Drummond foi entrevistado na saída de campo, tá? E ele disse o seguinte: agradecer a Deus pela chance de jogar em um clube gigante. Só quero dar o meu melhor para ajudar o clube. Graças a Deus pude ajudar. Ele contou que soube anteontem, no treinamento no CT da Morada dos Quero-Queros, que ia jogar. O professor montou o time e me deu toda a confiança para eu poder atuar hoje. Se Deus quiser, quero trabalhar para ajudar o meu time, com gols, assistências, dando o melhor dentro de campo. O Luca Drummond, por exemplo, deve viajar na próxima quinta-feira para o Rio de Janeiro para jogar no Maracanã, quem sabe, contra a equipe do Fluminense. Deu uma resposta interessante. O garoto de 20 anos de idade que esteve entre os titulares nessa partida lá no estádio Heriberto Wilson, tá? O técnico Eduardo Cudê se disse satisfeito com a sequência que o Inter teve fora de casa e disse: a ideia era sair vivo e hoje estamos vivos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E ele marca isso porque agora acabou a sequência de viagens para jogar em casa do Internacional, porque no próximo domingo o Inter pega o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio. Então é o jogo contra o Fluminense, depois o jogo contra o Vasco da Gama, e tá todo mundo ansioso para isso, para poder descansar um pouco mais, treinar com um pouco mais de qualidade, sem precisar viajar mais do que o visitante para jogar como mandante, que é o que tem sido a rotina do Internacional ao longo dos últimos jogos. Isso foi muito valorizado pelo técnico Eduardo Cudê, que entende que a sequência fora de casa ela está muito boa. E de novo rasgou elogios para o grupo de jogadores que conseguiu boas pontuações, que o esforço está sendo muito grande, que o prejuízo de jogar fora de casa é muito grande. Isso foi muito valorizado pelo técnico Eduardo Cudê. Ninguém joga 10, 12 jogos fora de casa e ainda estamos vivos na competição. A verdade é que reconheço muito o que está fazendo esse grupo. É muito difícil jogar sempre como visitante. Se você acha que pode fazer uma conta, todos os clubes são mais fortes em casa. E agora não temos casa para jogar. O Inter vai voltar a jogar no Beira-Rio no próximo domingo, tá?
E o Kudê deu uma informação importante na entrevista coletiva. Ele anunciou a saída de um jogador. Eu tava atrás dessa informação e ainda em Criciúma, antes do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, eu conversei com o dirigente do Internacional perguntando sobre o Hugo Malo e a renovação contratual do Hugo Malo. E esse dirigente me desconversou, disse não, a gente não começou a conversar ainda, mas não quis abrir muita coisa. Mas deu a entender que o Hugo Malo talvez não ficasse. E de fato não vai ficar. E o Kudê anunciou isso na entrevista coletiva hoje. O Hugo Malo tá indo para a Espanha para resolver a situação do seu julgamento, daquele caso de uma suposta importunação sexual do que o Hugo Malo responde e que ele foi absolvido em primeira instância e tem agora o recurso sendo julgado. Ele vai para a Espanha alguns dias antes, faz o julgamento lá, que é no dia 14 de julho, e não deve voltar para o Brasil, porque o contrato dele encerra no final de julho, início de agosto. E ele já comunicou ao Internacional que ele não quer renovar, que ele quer voltar para a Espanha, ele quer voltar para a Europa, quer voltar a jogar no futebol europeu e que por isso o Igor Gomes começou como titular na partida contra o Criciúma, porque o Kudê entende que precisa dar ritmo para os jogadores que estão com ele. Então ele colocou o Igor Gomes como lateral direito, porque hoje o Igor Gomes é o lateral direito reserva do Fabrício Bustos, tá? O Hugo Malo não joga mais com a camisa do Internacional, informação repassada pelo próprio técnico Eduardo Kudê na entrevista coletiva. Aliás, na tarde desse sábado, desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal também, falando sobre as contratações que o Inter deve buscar no mercado. Um lateral direito, um zagueiro e um ponta ou meia. Tem mais um jogador nessa história aí que eu vou trazer em seguida, tá? Mas é só clicar aqui para assistir. Por último, Ener Valencia. Existia uma expectativa, e o Kudê falou sobre essa expectativa na entrevista coletiva, de que o Ener Valencia pudesse jogar na quinta-feira contra o Fluminense. Para isso, o Equador precisaria ser eliminado da Copa América. E jogou nesse domingo contra o México. Se perdesse, estava fora. E o Valencia já na segunda-feira estaria em um avião voltando para Porto Alegre. Mas não perdeu, empatou 0-0. E com isso o Equador está classificado para a próxima fase da Copa América, para as quartas de final da competição. O Valencia não joga na quinta-feira contra o Fluminense, mas o Equador vai enfrentar a Argentina nas quartas de final da Copa América, na quinta-feira. Não é a tendência que o Equador passe, a tendência é que a Argentina ganhe. E a partir disso, poderia-se fazer uma operação para o Ener Valencia estar no domingo contra o Vasco da Gama, tá? E esse é o objetivo a partir de agora. Primeiro, a Argentina tem que passar. O Ener Valencia, eliminado pela seleção do Equador, deve entrar em um avião para, quem sabe, ficar no banco, quem sabe ficar à disposição, por mais que seja apertado, isso não está confirmado, mas existe uma pequena chance do Ener Valencia estar à disposição no domingo contra o Vasco. Quinta-feira contra o Fluminense não vai dar, pelo fato do Equador ter se classificado para a próxima fase. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa segunda-feira. A gente tem, por exemplo, França e Bélgica pela Eurocopa. Odd da França 1,96, Bélgica 4,33. Tem oddões, tá? Primeiro gol da Bélgica tá pagando 2,9. Um gol do Mbappé tá pagando 2,55. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!